Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Conhecendo Clero Podcast. Me chamo Janine, sou missionária da comunidade católica Templo Vivo e também colaboradora aqui da Rádio Cultura. Quero dizer que é muito bom ter você aqui, mas que você também pode achar outra pessoa, chamar outra pessoa para estar aqui conosco e assistir esse podcast conosco. Vou esperar 2 segundos, que é o tempo de você dar um joinha, enviar para o seu amigo, para a sua amiga, para então a gente conhecer a história do nosso querido sacerdote. Padre Félix Neto, natural do estado do Ceará, desde pequeno teve zelo e amor às coisas de Deus. Em sua trajetória, passou pela Bahia, Roma e atualmente, onde é sua missão, veio para Sergipe. Um verdadeiro testemunho da misericórdia de Deus em sua vida. Foi diagnosticado com câncer, mas nunca perdeu sua fé. Hoje, curado, testemunha esse milagre em sua vida. Mestre e professor do Seminário Maior da Arquidiocese de Aracaju. Sacerdote apaixonado e dedicado à sua vocação. Hoje vamos conhecer a história do Padre Félix. E seja muito bem-vindo, Padre Félix! Muito obrigado, é um prazer estar aqui, uma alegria. Padre, eu fiquei tão feliz quando o senhor disse que podia vir, porque vendo sempre o senhor assistindo a missa, que o senhor preside. Eu disse, imagine como esse padre deve ser. Eu já achei ele com cara de professor, porque, não sei, professor tem aquela essência, e o senhor, um professor sacerdote, eu disse, imagino como deve ser legal. E você imagina como eu fiquei surpreso, foi para mim uma surpresa, ter sido convidado. Foi após a reunião do clero. Foi. Eu aproveitei os padres todos. Eu fiquei surpresa, assim, eu disse, nossa, aí viu que eu aceitei logo imediatamente. Foi, logo imediatamente. Então, aqui estou, uma alegria e agradeço desde já. Padre, muito obrigado por ter vindo, viu? Obrigada mesmo. Alegria. Padre, o senhor, assim, é da onde? É natural da onde? Já nasceu aqui em Sergipe? É estrangeiro? É do Uruguai? De onde o senhor é? Eu sou, faço como para dizer, eu sou cidadão do infinito. Do infinito. Então, eu nasci no Ceará. Agora, Fortaleza mesmo? Não, no interior, região centro-sul. A minha paróquia, a cidade onde eu nasci, fazia parte da Diocese do Crato. Depois foi criada a Diocese de Iguatu e a minha cidade passou a ser da Diocese de Iguatu, onde Dom João foi bispo lá 5 anos. E foi? Então, nasci lá, região centro-sul, e ainda novo, vim para Bahia, e, digamos, se for os desígnios de Deus, talvez mais, assim, necessidade, e aí, realmente, adotei a Bahia como meu segundo estado, Foi a família o estado do meu coração. Foi ter uma oportunidade melhor lá. Não, foi uma prima minha que me trouxe, é uma história, assim, realmente, que me trouxe para a Bahia. Pode nos contar, e se foi você da quiser. Bahia, então, da Bahia então, quando isso rolar da conversa, aí já vai entrando assim, né? Aí, então, como eu disse, fiz da Bahia minha segunda terra, amo a Bahia, né? E, modéstia à parte, onde eu passei também fui amado. Aê! Por isso que faz a gente gostar ainda mais, né? Com certeza, com certeza. Interessante, eu tenho mais, assim, mais ligação hoje, né, com a Bahia do que com o Ceará. E sempre que eu posso, meus dia de folga, eu corro para a Bahia. Que é ali também para Ipiranga, já que é mais próximo daqui. Mas onde eu fui, minha primeira cidade foi Tucano, já na região do Cisal. O senhor foi para a Bahia com quantos anos? Bahia com 17 anos. 17 anos. Deve ser por isso que o senhor tem a afeição, que geralmente é nessa época que a gente começa a despertar para coisas diferentes, né? E aí o senhor teve aquele apego baiano, à Bahia. Não, mas é exatamente porque onde eu morei, como eu disse, né, amei, também fui amado. E, assim, eu gosto muito do povo baiano, povo, assim, muito alegre, muito comunicativo e muito também acolhedor.
aqui não estou fazendo, digamos assim, comparação. Não, foi a experiência Estou que o senhor falando da realidade que eu experimentei. Sim. Então, e aí sim, eu vivi na Bahia, em algumas cidades, né? Também da Bahia. E a última foi Paripiranga. E Paripiranga realmente são duas cidades da Bahia que estão no meu coração, exatamente, e não sai do coração. Então, Tucano, a primeira cidade, né, e Paripiranga, a última cidade. Paripiranga, se você sabe, é aqui próximo, já quase limite na divisa de Sergipe, Bahia. próximo a Simão Dias. Próximo a Simão Dias. São 110 quilômetros daqui lá. E realmente ela está no meu coração. Eu saí, por exemplo, saí de Paripiranga, mas Paripiranga não saiu do meu coração. Está aqui dentro. Ficou marcada. Passei 7 anos em Paripiranga. Anos. Certo. Uhum. Caramba, foi um bom tempo, né? Você passou lá. E depois de Paripiranga, você foi para Tucano? Não. Não, Tucano foi a primeira. Primeiro foi a Tucano. Depois E foi para Paripiranga. Tucano, eu fui lá para o sertão da Bahia, Alto Sertão, à margem do Rio São Francisco. Quando eu já era padre, né? Sim. Porque antes de padre também morei em Salvador e depois de padre também voltei a Salvador, morei em Salvador. Porque é o seguinte, eu era religioso, congregação de José Leitos. Sabe que o senhor era religioso. Na vida religiosa, você hoje está aqui, amanhã pode estar ali. Hoje está aqui na Sergipe, amanhã pode estar na Bahia ou em outro lugar. Então, por isso, eu fui para Salvador. Antes de ser padre, também como padre, eu estive em Salvador, na paróquia Santa Teresa de Ávila. E o primeiro contato do senhor com o bom Deus, como foi? Olha, é interessante. Eu não tenho, assim, digamos, um ponto... começa aqui. Não, começa aqui, não. Porque o meu encontro com Deus, bom Deus, foi desde a infância, na minha família. Na minha família, realmente, inclusive, é interessante que muitas vezes a gente encontra um padre e diz assim, minha vocação nasceu a partir desse momento, né? A partir deste acontecimento, então eu despertei a vocação. Não, tudo começou desde pequeno, em família. Desde pequeno, realmente, eu tinha o desejo de ser padre. Acho que quando eu nasci, eu já disse, eu quero ser padre. Acho que foi a primeira palavra que eu disse. De missa? Interessante, né? Interessante que eu não brincava de missa. Eu gostava muito de rezar. Sim. Eu rezava, eu gostava muito de rezar. E, também, minha família, eu criei uma família que gostava de rezar. Por exemplo, rezar o texto todas as noites antes de dormir. Eu ficava mais na casa da minha avó. Me lembro, minha avó primeiro rezava as orações dela, e depois tínhamos que rezar o texto. Todos rezavam o texto. Às vezes eu já cochilando, né? Da menina cochilando, tínhamos que rezar o texto. Então começou ali. Eu sempre aquele chamado para dizer. Então comecei assim, na família, em casa, rezando e acho que as orações também foram amadurecendo ou fortalecendo a minha vocação. E eu fui crescendo assim também, recebendo apoio. E não brinca de celebrar missa. Sim. Eu rezava, mas eu rezava. Interessante. E depois, assim, como foi que minha vocação ao sacerdócio ela nasceu? Porque, interessante, tudo é graça de Deus. Porque eu nasci na roça. Certo. Já plantou alguma coisa? Hein? Já plantou alguma coisa? Já plantei. Bem. Com meu pai, com meus irmãos. Né? Quer dizer, minha roça mesmo não, roça do meu pai. Né? Aí, então, eu nasci na roça, era próximo ao povoado e só tinha missa uma vez por mês. O padre ia lá, celebrava e voltava para a sede, que era 26 quilômetros de onde eu morava. Mas só ia lá um domingo do mês, se não me engano, segundo domingo do mês. Mas interessante, e era muito bom porque
Era uma festa a missa, era uma só vez por mês, era uma festa, né? E minha mãe ajeitava a gente, né? De manhã cedo, naquele domingo, de manhã cedo já cuidava e tal, e a gente trocava de roupa, uma roupa assim, melhor, e nós íamos para, meus pais, nós íamos para... O senhor tinha quantos irmãos? Éramos 7 irmãos. Eu sou o primeiro. Eu sou São primogênito. 8 filhos e o senhor tem 7 irmãos. 7 filhos e 6 irmãos. Então, isso. Eu sou o primeiro, né? O primogênito. Primogênito. Então, realmente, meus pais levaram realmente a sério aquele lado do Antigo Testamento. O filho primogênito deve ser consagrado a Deus. É verdade, é verdade. É verdade, agora que eu parei para prestar atenção. Então, então, como eu disse, desígnios de Deus, né? E então nós íamos à missa. E depois, as orações a gente fazia, era em casa, na verdade, né? E eu nunca fui coroinha. E por incrível que pareça, eu não tinha uma aproximação com o padre. Como eu disse, o padre ia lá no domingo, celebrava e voltava para sair da paróquia. E outra coisa que o padre era assim, um padre muito severo, ele era muito assim, carrancudo, né? Assim. E a gente não tinha... Muitas pessoas tinham dificuldade de aproximar-se do padre. E assim, então, existia uma certa distância. Mas aquele desejo de ser padre... Então, por quê? Motivado por quê? Deus me chamou. Desejo, vocação. Deus me chamou já. Como profeta, que desde o ventre, Deus o chamou, né? Então, Deus me chamou. Eu vou dizer assim, eu sou um privilegiado, porque, de qualquer maneira, tanto faz cedo ou mais tarde, de qualquer maneira, é um privilégio ser chamado por Deus para o sacerdócio, para colaborar com ele na missão aqui. Então, mas foi isso. E depois eu fui crescendo e sempre mantendo aquele desejo. Como eu disse, foi apoiado. Embora muitas pessoas dizem, mas padre, vai não, porque pobre não pode ser padre, não. Só rico que pode ser padre. Aquele negócio todo. Aí vinha outra, eu dizia assim, coisas realmente... Assim, não, você vai ser padre, olha, fazem isso e aquilo com o padre. Para ser padre tem que fazer isso. Sim. Coisas aí. Eu ficava pensando, dava medo, né? Dava medo, mas o desejo era mais forte do que isso. Só que na minha diocese não tinha... Foi uma época que os seminários eram fechados. Nesse momento que o senhor estava com o desejo, né, e já com a idade de ingressar, o senhor... Era de qual? Era da Bahia? Estava na Bahia? Quantos anos o senhor tinha? Eu estava no Ceará ainda. Ceará ainda. Então, tinha 16. Aí então acontece o seguinte, que então não tinha seminário, né? Sim. Teve uma época que os seminários todos se fecharam, quase todos se fecharam, eram poucas dioceses que tinha seminário. E aí então, quando eu terminei... Naquela época chamava o primário, curso primário, hoje eu não sei, me lembro qual é. Primeira série, segunda série, terceira série, quarta série. Era o primário, né? Que depois veio o ginasial. Hoje está todo mundo... Que hoje é ensino médio. Tá tudo... Então, aí, é claro, tem que estudar. Lá também onde eu morava não tinha escolas, assim. Eu tinha escola, digamos, primária lá. Mas vem o período do ginásio e tal. Aí eu fui, meus pais me colocaram num colégio interno, colégio agrícola interno. Aí eu fui estudar lá, mas aquele desejo de ser padre. Nesse colégio o senhor morava lá? Era interno. Você saía em fim de semana? Para casa, só nas férias. Porque era outra cidade. Entendi. Era outra cidade, então... Só nas férias, então, realmente passei por essa experiência, e, assim, colégio interno, não é brincadeira, não. Mas o desejo, primeiro, de estudar, naquele momento, tem que estudar, porque
para ser padre tem que estudar. Então, mesmo a gente sofrendo, e eu digo que realmente naquele período de colégio interno, teve também sofrimento. Mas sempre aquele desejo de vencer, aquele desejo... Porque, outra coisa, eu sou persistente, eu sou insistente. Quando eu desejo algo, eu luto. Eu não desisto fácil. Só quando não tem jeito. Mas enquanto eu vejo que tem jeito, enquanto eu vejo que tem uma saída ou uma solução, eu luto. Até conseguir. Sempre minha vida foi assim. E, digamos, as minhas conquistas deram-se assim, através dessa persistência, né, dessa luta, sem desanimar, sem desistir. Então, depois, mesmo quando estava no... Mesmo o senhor lá no colégio agrícola, o senhor tinha... Continuava... Quantos anos na época do colégio agrícola? Não, quando eu fui para o colégio era 13 anos. 13 anos. Continuava com o mesmo desejo? Continuava com o mesmo desejo. E saiu de lá com quantos anos? Então, aí eu saí de lá, aí fui para a Bahia, né? Eu saí com 3 anos, depois então são 3 anos o colégio agrícola? 4. 13, 14, 15, 16, aí 17... Quase uma faculdade, né? Agrícola. Não, o ginásio era 4 anos. É porque era entendi. Era. Eu já tinha feito o primário na minha terra. Só faltava o então, ginásio, que é ensino médio. E lá na escola a gente se formava em técnicos agrícola. Naquela época... Então, o senhor é técnico agrícola? Não, que eu fiz só o ginásio. Ah, entendi. Tem que fazer o científico. O científico. Aí... naquela época, você já fazendo o técnico agrícola, formando-se em técnico agrícola, você já podia ingressar no emprego, naquela época, em Matese, que acho que hoje é Indagro, uma coisa assim. Sim. Mas é sempre aquele desejo, eu quero ser padre. Uma vez passou lá no colégio um padre salesiano, promotor vocacional. Aí lá perguntou, quem deseja ser padre e tal. Eu e um colega meu, queremos. Nossa, então é agora. Aí ele deu uma ficha para a gente preencher e disse, olha, nas férias eu vou passar na casa de cada um, para conhecer a família, para conversar. Só que, então, vem novamente, são eu acho, tentações, né? Aí começa a dizer, mas está doido, você não pode ser padre, não, você é pobre. Não pode, já viu pobre ser padre? Tal, essa coisa. Aí, isso falava para mim e para meu colega. Então, nós dissemos assim, vamos fazer o seguinte, não vamos mais não. Na primeira casa que esse padre passar, já disse para ele, olha, nós desistimos, não vamos mais. Mas aí sim fez. Então, eu quase que para o salesiano, né? Mas aí, bom, terminou o primeiro grau, o ginasial, e aí pronto. E seminário, não tinha seminário na minha terra. Aí foi quando, então, tinha uma prima que morava na Bahia, aí me trouxe para a Bahia, porque lá tinha seminário. Né? E aí, bom, meus pais disseram, bom, terminou o ginásio, então vai procurar emprego, né? Vai trabalhar. Era o filho mais velho, tinha que... Dá o exemplo. E já começar também a ajudar, para ajudar na família. Que era só meu pai, os outros eram menores do que eu. Aí, assim mesmo, eu fui procurar emprego, tirei a carteira de trabalho. Mas, meu Deus, eu quero ser padre. Será que eu não vou ser padre? E aí, chegou um momento, felizmente, mas felizmente não encontrei emprego logo, né? Aí, não, eu vou ser padre. Desisto de emprego. Realmente. Aí, pronto. Aí foi quando então, essa minha prima, que ela morava na Bahia, esteve lá e disse, vamos para a Bahia, que lá tem a congregação de José Leitos e tal. Faça uma cartinha para o diretor lá, para ele ver se ele aceita. Hoje eu fiz, ele logo respondeu. É congregação? José Leitos de Cristo. José Leitos de Cristo. Aqui em Sergipe tem Itabaiana, para a Nossa das Graças, com o Padre Hélio e outros, José Leitos de Cristo. Mas é na Bahia e para lá, Bahia e Rio de Janeiro, já foi em diversos estados. Naquela época era uma congregação ainda nova. Hoje já está com 74 anos.
fundação. Então, aí eu fui, né? Fui finalmente estudar lá, entrei no seminário. E mais interessante que quando eu cheguei no seminário, eu, menino de roça, né? Tinha assim, uma fé um pouco ingênua. E realmente não é... Mas eu tinha uma fé pura, posso dizer, uma fé pura, né? Então, eu imaginava o seminário assim, bem diferente. A minha imagem do seminário era diferente. Como era que o senhor imaginava? Eu imaginava que você chegar no seminário logo vai ser santo. Ah, entendi. Santo. Eu imaginava isso, né? Quando eu cheguei no seminário, a realidade é outra. Aí, realmente, fiquei um pouco decepcionado, um pouco frustrado também. É isso o seminário. Não estou falando, caríssimos reitores de seminários. São pessoas humanas, sim, é normal. Então, eu estou dizendo percepção. a minha percepção. Eu não sei se a minha vocação realmente era... Às vezes eu acho que a minha vocação era ser monge. Acho que não, a minha vocação era... Então, assim... Mas aí, dizer assim, às vezes eu tive vontade de sair do seminário, mas vinha aquele negócio forte. Mas se eu quero ser padre, sair do seminário, eu vou fazer o quê? Se eu quero ser padre. Ou ser padre ou ser nada, né? Exatamente, ou ser padre ou ser nada. Se eu sair do seminário, eu não vou ser padre. Eu quero ser padre, né? E assim... E aí o senhor foi aprendendo? Fui aprendendo, fui realmente... fui aprendendo e fui me adaptando à realidade, fui vendo realmente que a realidade, que aquilo que eu imaginava era uma fantasia, né? Que não era aquilo realmente. Mas o senhor foi para o seminário, não que seja tão diferente, mas o senhor foi para o seminário diocesano ou da congregação? Não, fui para a congregação. Foi para o da congregação. Para a congregação. Como eu disse, então, tem muito... seminário era difícil. Quase todos foram fechados, poucas dioceses tinha seminário. E o da diocese, inclusive, daquele lugar que o senhor morava, era da congregação? Daquele lugar era da congregação. Também a diocese, que era a diocese... Quando eu cheguei lá, era a diocese de Senhor do Bonfim, lá, muito distante. Depois foi criada a diocese de Paulo Afonso e aquela cidade passou a fazer parte da diocese de Paulo Afonso. Mas também a diocese de Paulo Afonso não tinha seminário, né? E então, mas fui ser José eleito, estudei lá. E aí fui superando as dificuldades. Às vezes tinha... Claro que às vezes... Apesar, como foi meu discernimento? Né? Discernimento foi exatamente no dia a dia, que eu pensei, será que é esta a minha vocação? Será que realmente Deus me chama ao sacerdócio? Porque se a gente não tivesse esses momentos de perguntar, meu Deus, é isso mesmo que o senhor quer? A gente acaba... já é estranho, né? Quando a gente não reafirma sempre a nossa vocação, que é diária... É porque a gente já chegou no limite que às vezes cansa, às vezes não está querendo mais, aí tem que se perguntar sempre. Mas exatamente, nas dificuldades, dizer, meu Deus, é essa a vocação? Será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? Deus está me chamando para isso mesmo? Eu pedi, meu Deus, me ilumine, me dê algo, assim, uma coisa que eu possa realmente ver claramente, né? E rezava. Então, mas aí ia superando as dificuldades, eu dizia, mas não, é isso que Deus quer que eu seja padre mesmo. Ia superando as dificuldades, senão eu tinha ficado pelo meio do caminho, né? Então, o senhor saiu do Ceará, né, foi para a Bahia, e lá, já saiu do Ceará com certeza, já nasceu com certeza, depois foi para a Bahia, e lá na Bahia ingressou nesse seminário religioso. Sim. E como o senhor veio parar em Sergipe? Então, aí veio, deixa eu completar mais uma. Certo. Quando da vocação, como eu estava dizendo, assim, que minha vocação não nasceu numa igreja, paróquia. Não nasceu assim, do altar. Não, minha vocação nasceu em casa e digo assim, foi a igreja doméstica. A minha vocação nasceu na igreja doméstica.
mas nasceu na minha família. Repito, minha família é religiosa, texto de todos os dias. Uma quase tia minha, no mês de março, celebrava tudo no mês de março, São José, no mês de março, novembro, dos 31 dias do mês de março. Eu sempre participava, mês de maio também. Aí, então, aquilo também. Eu tinha uma religiosa, uma tia religiosa, e ela também me incentivava. E uns tiravam incentivo, outros alimentavam. E então, por exemplo, minha catequista foi minha mãe, quem me preparou para a primeira comunhão. Interessante, às vezes eu digo assim, olha, depois a gente fala para as meninas de primeira comunhão. A catequese era um catecismozinho pequeno, meu pequeno catecismo, né? E era pergunta e resposta. A gente tem que decorar aquelas respostas, aquelas perguntas e respostas, porque antes de fazer a primeira comunhão, a gente era um vestibular. Tinha que passar naquele vestibular para a primeira comunhão. Quem é Deus? Tem que saber de cor, né? Então, minha mãe que preparou. Agora, tem um fato interessante que... Então, a mãe do senhor foi a primeira catequista? Foi a primeira catequista. E foi Você também... já ia para a catequese, já? E foi quem também... Não, foi ela que me preparou. Ela foi a catequista, a única catequista minha. Então, aí tem um fato interessante, na verdade, que se mesmo me preparou, depois teve a primeira comunhão, eu e alguns outros meninos, né? E, por exemplo, porque lá onde morava não tinha catequistas. Sim, entendi. Então, até porque só tinha missa uma vez no mês, né? Pois é. Eu não sei como realmente, eu digo, não me alimentei, porque só era uma vez por mês. Aí eu fui fazer a primeira comunhão, né? Fui me confessar. Me confessei, o padre veio lá, que foi membrado no povoado, o padre foi lá, fez as confissões, e quando eu saio da confissão, do confessionário para o altar, nesse percurso, eu me esqueci da penitência que o padre deu. E eu disse, e agora? Eu, ingenuamente, voltei para perguntar ao padre. Só que já tinha outro o padre já está entendendo outra confissão. Menino, o padre me deu uma bronca, porque... Então, você tinha esquecido. Tinha esquecido e fui perguntar na hora que ele estava confessando, né, outro. Meu Deus, realmente eu não sei como dar ali para o altar, como foi que eu fui. Pois é. E outra coisa, não sei... o senhor entrou na confissão. Então, eu confessei... Não atrapalhou outra confissão. Então, sabe o confessionário? Sim. Para estar ali dentro, e você está confessando aqui. Sabe aquele confessionário, conhece? Antigo. Tem na catedral, né? Sim. Então, aí eu fui... Quando eu saí da confissão, para o altar, claro, chegou outro para se confessar, outra pessoa. Aí, antes de chegar no altar, voltei. Aí fica a diferença com o padre, porque... Né? Aí, quando eu fui perguntar a ele sobre a penitência, porque eu tinha me esquecido, aí foi quando ele deu a bronca. Nunca mais você esqueceu. Nunca mais esqueci. E eu digo, meu Deus, não sei, olha, essas coisas que era para ter me afastado realmente. Sim. O padre disse, não quero mais ser padre. Mas a para ser vocação padre assim. persistiu. Mas a gente supera, né? Quando a gente tem vocação, eu sempre digo, se a gente tem vocação, meu filho, olha, ninguém tira a vocação. Eu acho, na minha concepção, porque eu também tive motivos para desistir. Quando seminarista também, enquanto seminarista, como também, depois de padre novo também. Também é humano, também, né? Tem Também. As suas Que foi também outro momento que eu rezei bastante também, e disse, preciso saber que hoje já me ordenei, mas será que não me ordenei? Será que não era essa a minha vocação? É para continuar. Será que? Pois é. Mas então, aí, 84 anos de padre, eu acho que eu não vou mais desistir, não. 84? Meu pai do céu, 48 anos. Hoje, já dizia, você está muito 48 anos, estou invertendo. É que estou emocionado. Estou emocionado de falar. Para a juventude. Estou emocionado. Então, aí,
Pois é, então. Aí depois de lá, fui ordenado em Tucano. Certo. Primeiro disse Paulo Afonso, aí fiquei em Tucano um tempo, depois fui lá, como disse, lá para o Sertão, fiquei numa cidade à margem do Rio São Francisco, uma paróquia com 4 municípios, que a vez eu dizia a minha prelazia, eram 4 municípios, e esse município da Bahia é 2.000 quilômetros quadrados, aí 2.000 e tantos quilômetros quadrados, era realmente algo impressionante. Eu saía de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, eu fazia visita a todas as comunidades da paróquia. Eu saí para uma região, ali eu chegava lá à noite, aí depois já estava ali, a gente rezava, né, a gente conversava, falava um pouco, dormia outro dia, então celebrava, fazia batizados, se tivesse, geralmente tinha, às vezes casamento, e chamava-se a desobriga. Quando o meu bispo naquela região chamava desobriga, o bispo me ordenou, aí disse, olha, você precisa fazer as desobrigas. É quase que missão mesmo, né? Missão, assim. Então, aí visitava tudo aquela região, vinha para casa, para a sede, passava um mês, voltava já para outra região. Então, foi muito, realmente, assim, eu gostava, realmente era desafio mesmo, com as dificuldades daquela região. Não tinha estrada asfaltada, hoje já tem estrada asfaltada, e hoje cada município tem um padre, uma paróquia, mas naquela época, mas realmente interessante. Na minha juventude, me entreguei mesmo e me sentia realizado, exatamente. E aí, pronto. Dali eu fui... Dali, quando eu estava lá... O senhor fazendo as missões, né, as desobrigas, assim chamava. Sim. E aí, depois dali, o senhor foi para alguma outra paróquia lá mesmo? Sim, então, mas eu residei na paróquia e fazia... Mas era a vida de paróquia. Só que, então, tinha esses momentos de fazer isso, porque, como era uma paróquia muito grande... Para ter um contato com todos, né? Quem morava lá no extremo não podia vir à missa. Sim. Nem uma vez por mês vinha à missa. A gente tem que ir lá para celebrar e para fazer a primeira comunhão. Lá o pessoal preparava as missas da primeira comunhão. E, então, depois... Aí quando eu estava lá... Depois de um certo tempo que eu estava lá nessa paróquia, aí eu fui para Roma, para estudar em Roma. Aí passei 2 anos lá. O senhor foi estudar o quê em Roma? Então, eu fui estudar a moral. A moral. Teologia moral. Aí, a volta de Roma, aí eu fiquei novamente em Tucano, na cidade onde eu me ordenei. Passei O senhor passou quantos anos lá em Roma? 2 anos. 2 anos. 2 anos em Roma. Aprendeu a língua facilmente? Mais ou menos. Se o senhor for para lá amanhã... Se eu for lá para amanhã, eu não passo fome, porque você pedir comida, né? Então tá tudo eu vou certo. mangiare. Então, aprender o necessário, né? O que precisa. Mas tem que aprender também. Tem que aprender porque as aulas é em italiano, né? Sim. E italiano, tudo é em italiano. Então, passei mais 3 anos para poder chegar quando vim lá em Tucano. Depois, aí fui para Salvador, depois passei um tempo em Irecê, depois para outra cidade lá na Bahia, chamada Quijingue. Aí eu trabalhei mais nesse colégio, porque a congregação tinha colégios, né? Sim. E educação. Porque o fundador do José Leitas foi salesiano. E ele segue a mesma a espiritualidade do salesiano, também o carisma, né? Também. Dom Bosco. Aí... então o senhor fugiu do salesiano. Não. Assim, né? O fundador foi salesiano. Fundou a congregação. Mas, eu sempre dizia, ele continuava com o espírito salesiano. Então, o padre que ia até o senhor era salesiano. Sim. E depois... É verdade. Com alguém... Então, acho que Dom Bosco queria me puxar, né? Mas aí, bom... Quando eu era menino ainda, teve Santas Missões na minha terra, e um frade pediu ao meu pai para me levar para o convento, mas era menino. Meu pai não deixou, porque, claro, era menino, né? E eu, quando ele perguntou se eu queria, eu disse que queria. Exatamente porque era esse desejo meu, desde novo. Sempre teve essa vontade. Sempre tive essa vontade. Então, depois eu fui para a cidade, lá mais colégio,
Depois vim para Paripiranga. Aí Paripiranga passei 7 anos. E de Paripiranga, quando estava em Paripiranga, aí eu desliguei-me do José Leitos. Quis ficar na Diocese de Paulo Afonso, na verdade. Meu desejo é ficar na Diocese de Paulo Afonso, mas o bispo nem aceitou porque a congregação, a sede da congregação era na Diocese de Paulo Afonso. Sim. E ele achava inconveniente receber alguém que saísse da congregação. Ele mesmo explicou, porque depois podia ser que parecesse, digamos assim, competição. Aí eu fiquei, meu Deus, e agora? Porque eu desejava ficar lá. Aí tive 2 opções. Aí quando vem para aqui, 2 opções: Salvador ou Aracaju. Salvador tinha esse colega lá em Salvador e que fazia parte do conselho da Arquidiocese, conselho de consultores. Fui lá, conversei com ele. Aí ele disse: vem para aqui. Naquela época ainda era Dom Lucas Moreira Neves. Vem para aqui, eu consigo, você vem para aqui, é bom e tal. Mas eu vou também procurar outra diocese para ver, né? E eu tinha, depois também, assim, eu ia sair de Paripiranga também, porque eu tinha terminado o meu tempo de Paripiranga. Certo. E algumas pessoas diziam assim, várias pessoas, Padre, não vá para longe, para a gente não perder o contato. Não vá para não perder a ligação, não vá para longe, não. E isso também mexeu no meu coração, né? Eu disse, Paripiranga está no meu coração. Aí, eu disse, tem Aracaju. Aí, Aracaju... Então, só para me contextualizar, Aracaju é mais perto de Paripiranga do que Paripiranga de Salvador? Sim, sim. Daqui para Paripiranga são 110 quilômetros. De Paripiranga para Aracaju, acho que são mais 300 quilômetros, uma coisa assim. De Paripiranga para Bahia, no caso, ou para Salvador? Para Salvador. Porque, tanto que o Paripiranga tem mais ligação com Aracaju, com Sergipe, do que com Salvador. Com Salvador, entendi. Tem muito, por exemplo, você pode procurar, você vê pessoas que vêm estudar aqui em Aracaju, ou que vêm trabalhar aqui, morar aqui em Aracaju, quando Aracaju é Lagarto. Então, tem mais. Aí, eu vim aqui, tinha o padre Fernando Ávila, que foi meu colega lá em Roma. Aí, conheci com o padre Fernando, se eu vier aqui para Aracaju, será que seria aceito? Aí, ele incentivou, vem, que bom, aqui é perto de Paripiranga, esse negócio. Aí, eu vim, aí pedi... falei com o Dom Luciano, que era Dom Luciano ainda. E, então, aí fui aceito. Aí vim antes fazer a experiência, né? Sim. A experiência e nessa experiência estou até hoje aqui, né? Que bom! Depois, às vezes também, quando eu estava aqui nos presbitérios, eu disse, meu Deus, será que era aqui mesmo para eu vir? Porque eu sei, às vezes eu me questiono também, sei lá, às vezes vem as dúvidas também, né? Sim. Mas, costumes diferentes, cultura diferente. Às vezes me dizem assim, me senti um forasteiro aqui, e tal, essas coisas assim. Mas depois vai vencendo. Aí quando eu estava um ano e meio que estava aqui mais ou menos, Dom Lessa, que era bispo de Propriá, foi nomeado coadjutor de Aracaju, e depois Dom Lessa bispo, e eu já estava aqui um ano e meio. E eu e Dom Lessa fomos colegas lá no Pio Brasileiro. Aí pronto, aí esse colega meu, arcebispo, aí fui continuando. Né? Eu estou aqui e certamente não sairei mais daqui de Sergipe, não. Ah, que bom, muito bem. Esse colégio brasileiro que o senhor falou, é colégio brasileiro, perdão? Eu falei Pio Brasileiro. Então, em Roma tem um colégio, chama Colégio Pio Brasileiro. Que o senhor conheceu Dom Lessa lá. Foi conhecido Dom Lessa lá. Você porque acolhe, onde moram os padres seminaristas do Brasil, de congregações, de dioceses, que vão estudar em Roma. Esse colégio é brasileiro. Às vezes, quando eu estava lá, também já estava admitindo padres de outras nações, porque o colégio é enorme e o número de padres que estudavam lá era pequeno, era pouco. Mas, então, Colégio Pio Brasileiro. Pio é homenagem a Pio
Pio XII, meu Deus do céu, há um Papa Pio. Certo. Pio X? Ou foi Pio IX, parece-me. Pio IX, se não me engano. Então, em homenagem. E brasileiro, por causa dos brasileiros? Muito bem. É um pedaço brasileiro lá em Roma. Sim. Ô, padre, e o que o senhor gosta de fazer quando o senhor não está exercendo a vocação do sacerdócio? O que o senhor mais gosta de fazer quando está off? Olha, eu gosto de ler. Eu gosto muito de pesquisar as coisas, Sim. assim, procurar, sabe, pesquisar. E realmente, eu digo assim, eu agradeço a Deus por ter, ainda pertencer essa geração que tem Livro. não, também internet, também porque eu gosto muito de pesquisar também. Aí Às vezes facilita, né? Às vezes você pode ver, você tem meu celular, mas de vez em quando eu gosto de pesquisar as coisas e gosto de ler também. Gosto de ler. Então, quando o senhor está no momento off, acho que é duas coisas: ir para Paripiranga. Sim, aí sim. Então, geralmente na minha folga, realmente, eu vou para Paripiranga. Não é própria minha cidade, é na mata, chama mata, né? Que é o interior, uma roça, né? Porque eu gosto muito da roça, gosto muito da natureza, muito, assim. Então, nasci na roça, mas eu gosto muito da roça. Então, eu fico feliz na roça, o contato com a natureza. Dá Então, aquela leveza, né? então eu vou lá. Não gosto muito assim, quando estou dormindo, assim, de madrugada, os galos cantando, aí minha que acorda. E começa Essa parte não é boa, não, né? Não, mas no geral. Tirando essa parte. Não, mas é interessante. Eu gosto de ouvir galo cantando lá longe, mas não nos meus ouvidos, não. Lá longe está bom, perto lá longe é bonito o galo cantando, mas assim nos ouvidos da gente. Ô, padre, e então, no caso, o hobby do senhor é ler. Você gosta muito de ler. Eu gosto. Só que eu tenho o meu hobby mesmo. Sim, qual é? Fotografias. Sério? Sério. Que legal. Olha, eu sou apaixonado por fotografia. Eu vou, assim, se eu estou aqui no celular, se eu vejo uma coisa assim, vejo aquela mancha ali, que engraçado. Ali eu vou tirar foto. Eu vou para a roça, então. Aí, na grande mato, vejo uma florzinha bem pequenininha assim, lá no meio do mato. Eu digo, que linda. Tira foto. Né? Então, eu gosto muito de tirar foto de árvores. Sim. De coisas que despertam a curiosidade. Exatamente. Se eu chegar aqui, tiver uma coisa que me desperta a curiosidade, eu achar interessante, mas interessante esse negócio aqui, nessa mesa, aí eu tiro foto. Viu? Aí, tiro foto. Sou apaixonado pelo pôr do sol. Tiro foto do pôr do sol. Sou apaixonado pelo pôr do sol e a lua. Às vezes eu digo, sou namorado da lua. Gosto de contemplar a lua, gosto de tirar foto da lua, quando dá aquela lua bem bonitona. Então, eu diria, meu hobby, gosto de ler, gosto também de preencher meu tempo assim, mas também de admirar a natureza, né? Eu admiro a natureza. E outra coisa, realmente, eu gosto da natureza, gosto de contato com a natureza, gosto, por exemplo, de serra, montanhas, assim, eu gosto, mais do que mar. Eu nunca vou à praia. Mas vai às montanhas. Mas gosto para mim sempre. Quando eu vejo aquela montanha de Itabaiana, que coisa linda. Eu gosto de assim lugares. Na minha terra tinha uma serra alta assim. Acho que não sei, deve ser por isso. Gosto muito assim. Eu gosto muito da natureza. Isso é bom porque desperta, né? Ou desperta não, deixa a gente leve, deixa a gente. Então, onde eu nasci, no lugar onde eu nasci, a poucos metros da minha casa passava um rio. Passa um rio. Meu Deus, como eu gostava de tomar banho naquele rio. Quanto era bom, né? Era periódico, né? No verão era secar, mas como eu gostava. Quando chovia, fazia barragem assim, para juntar água, ver aquela água descendo. Realmente, gostava muito. Tenho muita saudade daquele tempo, daquele contato com a natureza, na verdade. Mas... Como eu disse, então... nasci em contato com a natureza e gosto. Que bom.
Ô, padre, e uma situação engraçada que o senhor lembra, que já aconteceu assim, tem alguma situação engraçada que já aconteceu na vivência do senhor como padre? Algo assim, engraçado, que desperte aquela memória afetiva de riso, né? Sendo sacerdote. Na verdade, não assim, alguma coisa engraçada, como É. tem um sacerdócio. Enquanto ele está pensando, já dá tempo de você ir compartilhar de novo, dar aquele joinha, fazer aquele comentário para nos ajudar. E aí, o tempo que você for compartilhando já é o tempo dele ir pensando, entendeu? Então, dá tempo muito bem de você agora convidar mais uma vez o seu amigo ou sua amiga, alguém da sua família aqui para nos assistir. Olha, é engraçada, eu não tenho. Agora, os fatos que Pronto. marcaram minha vida assim, como padre, fatos, para mim, interessante, né? Assim, mas não é propriamente interessante. Uma vez eu ia de uma cidade de Tucano lá para o interior, para o sertão, dirigindo à noite, maluco, à noite, porque aquela região é deserta, à noite. Aí fui passar numa água lá, numa sangria de um açude, e eu não sabia que ela estava fundo. Quando foi passando, quando peguei assim, descia, vai subindo, aí entrou a água no motor e eu fiquei lá parado. Só que eu ia com um colega, ficar a noite toda ali, sem poder sair, Porque era deserto. Porque não dava para tirar o carro parou ali. Aí fiquei ali, só que naquele dia, naquela noite, lá para de madrugada, e passava um ônibus ali, porque onde eu morava, tinha só 2 vezes ônibus para Salvador. E naquela noite ia passar o ônibus ali, eu tive que ficar lá. Porque era tarde da noite, não tinha para onde ir. E era um pouco afastado da cidade. Aí, quando foi lá para a madrugada, veio o ônibus, os passageiros desceram, aí pegaram o carro, botaram lá em cima. Mas eu não fiquei ali. Quando o dia amanheceu, eu tive que ir lá na cidade chamar um mecânico para ir lá ver. Então, foi realmente algo que marcou. Não é engraçado, mas... Mas marcado. E outra vez até foi quando eu ia para esse barbeiro, né? E exatamente lá no sertão mesmo, dirigindo o carro, foi passar no lugar também de água, na mesma quando foi assim subindo, que era um Fusca, era baixinho, aí pronto, novamente parou ali, e eu tive que andar mais ou menos 20 quilômetros para chegar na cidade, na paróquia, andando à noite, porque para ver quando amanhecesse viesse alguém comigo para tirar o carro, chamar um mecânico. Só que eu chamei, quando chegamos lá, alguém já tinha tirado também o carro da água, já tinha colocado lá no lugar. Ainda bem. Agora, fato interessante, não. Então, assim, eu tenho muito medo tenho medo, coisa de, eu tenho medo, receber casas velhas, antigas. Assim. Sim. Eu tenho um pavor de dormir em casas velhas, casas antigas. Sim. As casas antigas. E de repente pode vir uma cobra e ficar. eu tenho medo de tudo. Olha, tinha uma comunidade lá na paróquia, lá no sertão, porque a gente vai celebrar nas comunidades, ele fica hospedado nas casas, tem aquelas pessoas, já, aquela família que recebe o padre, a gente faz refeição ali, dormia. E tem uma comunidade lá, me lembro, um casal de idosos, moravam num casarão, não tinha energia naquela época, não tinha energia. Aí, casarão altão, com as paredes lá em cima, até o telhado. Aí me colocaram lá para dormir num quarto lá, sem energia, quarto escuro. Aí botaram uma lamparina, lamparina, né? Aí deram lamparina, mas, claro, a noite, tinha que apagar a lamparina para poder dormir, mas eu passei a noite toda com aquela lamparina acesa, sentindo aquela fumaça de querosene. Sim. Nossa. Pega. Mas então... E outra, quando era para novo, ia fazer encomendação de defuntos,
eu não olhava para o defunto. Você tinha medo? Ficava aquele negócio na minha cabeça, impressão, e à noite eu ficava me lembrando do defunto. Pois eu tinha medo, sim, tinha medo. Eu fazia tudo para não olhar. Jogava água. E tinha o costume, de tirar a tampa, ficar lá, a gente vendo todo assim. Mas, graças a Deus, eu venci. Né? Hoje eu olho para o defunto assim, tocar também não. Também já é demais. Ótimo, padre. Tá vendo? A gente vai puxando e vai lembrando, né? Ô, padre, e na concepção do senhor, experiência, melhor dizendo, qual a maior graça e a maior dificuldade em ser sacerdote? Para mim, a maior graça para mim, a maior graça mesmo, é celebrar a Eucaristia. Para mim, essa é a maior graça. E o que eu mais gosto do sacerdócio é celebrar a Eucaristia. E as dificuldades... Bom, existem dificuldades, né? A vida sempre tem dificuldades, mas não assim. Também dificuldade assim, digamos, que me atrapalhe, não. Não tem um assim, né? Não. Que bom! A gente sempre... Não. Assim, um sacrifício geralmente é o cansaço, né? Porque é muito exaustivo. Sim, mas veja bem, interessante. Sim, a gente sente, mas por incrível que pareça, e aqui não digo toda sinceridade de coração, mas, por exemplo, celebro aqui na paróquia da Grajaú. De domingo tem 5 missas, são 5 missas, né? E o padre Everson, todo mês, ele vai a Recife, passa uma semana lá que ele estava fazendo mestrado em Direito Canônico. E eu fico só na paróquia. Então, no domingo eu celebro 5 missas. Mas eu gosto, na noite, eu dizer assim, estou cansado, mas graças a Deus cumpri minha missão. É um cansaço um cansaço bom. Cansaço que me deixa realizado. Porque é algo que eu gosto de fazer. Sim. Talvez se eu passasse um dia na roça, eu estaria morto. Mas é uma coisa que eu gosto. Então, talvez seja cansaço. Aliás, é difícil. 5 minutos. Mas, assim, quando eu era mais novo, por exemplo, quando eu era mais novo, era assim, a vida era assim. Por exemplo, para Ipiranga, todo santo dia eu celebrava numa comunidade. No domingo, a gente, só na paróquia, tem que celebrar muitas missas, né? Mas, digo, sempre assim, algo realmente que me realiza, que me dá alegria. Então, por isso, não é uma dificuldade. Por isso eu disse, não é uma dificuldade que realmente me prejudique, que me deixe assim. Não. É só um fato. É um fato. É um fato que então, as dificuldades. As dificuldades do dia a dia, coisas simples que acontecem na vida da gente, mesmo como padre, como sem ser padre. Eu tinha uma dificuldade, que era morar só na paróquia, morar só numa casa, ser padre morando só. Mas aí, uma coisa que eu superei, eu passei 7 anos morando sendo padre Marivan, morando só. Para mim, no início foi terrível, porque eu era acostumado sempre... Bom, nasci numa família numerosa, depois fui aluno de colégio interno, depois de congregação. Então, olhar para o lado e não ver ninguém, né? Pois é. Depois, mesmo na paróquia, eu vim para... As paróquias que eu fui, sempre tinha alguém comigo. Aí cheguei aqui mesmo já no Lamarão. Cheguei no Lamarão sozinho. Não tinha ninguém. Aí eu realmente tive dificuldade. E outras paróquias também. Mas que bom que foram todas superadas, sim, né? superado. Aí eu já me acostumei já. Que bom. Ô, padre, e se o senhor pudesse, assim, sentar para conversar frente a frente, não vale Jesus nem Nossa Senhora, certo, com um santo ou santa, qual seria? Santa Teresa de Calcutá. Santa Teresa de Calcutá. Admiro. Tem vários santos que alguns santos que eu admiro bastante.
Eu admiro Charles Foucault, admiro São Francisco, né? Às vezes eu queria ser franciscano, eu admiro muito a vida franciscana, Sim. né? Admiro o carisma franciscano, aliás. O carisma franciscano, São Francisco, né? Então, mas admiro Santa Luz, mas eu sou fã de Santa Teresa de Calcutá. Santa Teresa de Calcutá. Eu gostaria de conversar com ela. E realmente. Realmente é ela, né? Padre, agora nós vamos para um quadro que ele se chama quadro Pense Rápido. Eu vou falar uma para você que é de casa. Você é de casa, eu sei que você já sabe, mas eu vou explicar agora porque o seu amigo que chegou agora ainda não sabe. Eu vou dizer uma palavra e aí o senhor vai dizer o que vem ao seu coração. Por exemplo, eu vou dizer uma cor, aí o senhor diz aquela cor que é favorita. Sim. Aí é assim que funciona, viu, gente? É como se fosse tomar lá da cá. Eu vou falando, ele vai falando também. Vamos lá. Uma cor. Verde. Um lugar. Uma montanha. Uma cidade. Roma. Uma música. Sonda-me. Uma comida. Pizza, eu gosto muito de pizza. Um país. Itália. Um santo. Essa eu já sei. Santa Teresa de Calcutá. Um gênero musical. Olha, eu sou eclético, né? Eu gosto de um pouco de cada, viu? Eucaristia. É o alimento da minha vida. Um sonho. Olha, aqui precisaria um pouco demorado, né? Eu tenho um sonho. Eu posso dizer, tem que ser só uma palavra? Não, se o senhor quiser falar mais, pode. Eu já tive vários sonhos. Alguns concretizados, não. Mas eu tenho um sonho. Porque eu sou muito devoto da misericórdia. Sou devoto da misericórdia. Eu sou misericordioso. E Deus é muito misericordioso comigo. Eu sinto a misericórdia de Deus na minha vida. E eu reconheço a misericórdia de Deus. E o meu sonho sempre foi, ainda tenho sonho, apesar de mas a esperança de formar uma comunidade que tenha como carisma a misericórdia. Olha. Sempre Deus deseja. Sempre, sempre. E não, agora estou formando um grupinho lá, mas eu queria uma comunidade de vida, uma comunidade. Eu queria uma congregação. Da misericórdia. Mas quem sabe? O carisma da misericórdia, não só para propagar a misericórdia, não só para falar da misericórdia, mas exatamente colocar em prática aquele ser misericordiosos como vosso Pai misericordioso. Inclusive, tinha até o quê? Curar as feridas curar os feridos caídos nas estradas, quer geográficas, quer existenciais. Curar com o bálsamo da misericórdia. É um bom sonho. Vamos rezar, né? Vai. Eu sou fundador de um novo carisma. Uma vez eu falei quando eu Dom João, eu vou começar a formar uma comunidade, viu? Isso é mesmo? Ai, que bom. Então, aqui já tem, parece que era 2 ou 3 famílias que tem carisma de misericórdia. Mais um, ele falou assim. Mas realmente, cada um é diferente. Cada um é diferente. É a misericórdia, mas realmente digamos, o objetivo, o carisma é diferente. É a mesma essência, mas o carisma é distinto. Exatamente. Uma realização. Olha, minha grande realização que para mim foi além do meu sacerdócio, né, aquela sacerdócio, foi eu estudar em Roma. Eu imagino. Me senti realizado. Porque era um grande sonho meu, desde quando eu era seminarista, e um grande sonho, depois de padre, foi aquele sonho, e eu vou estudar em Roma. Mas, olha, eu já não tenho condições de estudar em Roma, né, para mim. Mas, é tanto que quando eu, muitas vezes ele parava assim, quando estava em Roma, parava assim, não, eu aqui, um
Tabaréu, lá das matas, aqui estudando em Roma. Não é possível, é a graça de Deus. A graça de Deus. E é possível. Deus é É misericórdia. céu. Céu é o lugar onde eu encontrarei Deus face a face, o Deus da minha vida. Amém. Aê, gente, ele passou com 10, viu? Passou. Nem será. E, como eu disse, a misericórdia, realmente, para mim, Deus é muito misericordioso comigo. Para mim, já a partir do sacerdócio, para mim, foi a misericórdia de Deus. E, pois, olha, eu tive câncer. O senhor teve câncer? Tive câncer. Eu digo, a misericórdia de Deus, que me curou. Teve câncer de quê? Foi de linfoma. A misericórdia de Deus. Eu passei com 6 meses, depois 7, não sei, fazendo quimioterapia. E isso é um milagre. Bom. Depois tive a Covid, né? Eu com diabetes, com hipertensão, e disse, cuidado, porque quem tem né, morbidade, comorbidade, é perigoso, né, escapa. Não. Aí eu tive Covid, passei 5 dias internado, graças a Deus venci. Então, eu digo, é misericórdia de Deus. E quando digo misericórdia, obviamente, não estou dizendo que é porque eu mereço, obviamente, porque a misericórdia é misericórdia. Misericórdia é para quem não merece. Então, Deus olha para mim, vê que eu sou infeliz, então tem misericórdia de mim. Caramba, então o Senhor é um milagre vivo, né? Olha, eu agradeço muito a Deus. É um milagre vivo. Mas também é porque foi acho, bom, não foi todo Deus também poderia ser descoberto cedo e assim mesmo não mas acho que foi descoberto cedo, mas foi Deus esteve ali. Com certeza. As pessoas rezaram por mim na paróquia, muitas pessoas rezaram por mim. Eu acredito muito na oração. Quando a pessoa diz, Padre, eu rezo pelo Senhor, nossa, eu me sinto mais forte, me sinto mais seguro. Eu acredito muito. As pessoas dizem, Padre, estamos rezando, pessoas que rezavam, faziam adoração, e eu acreditava que realmente é assim. E interessante, quando foi diagnosticado, a médica disse assim, olha, vou dizer Satanás, né? Eu vou dizer ele precisa voltar para contar essa parte, gente. Deu positivo. Mas, realmente, olha, uma coisa eu vou dizer, não fique triste, não entre em depressão, porque senão você não vai ficar bom. Porque a tristeza, a depressão, isso afeta o sistema imunológico e você vai ter dificuldade de superar e se não cuidar, não se cura. E naquele momento, inclusive, era desse, deixa eu lhe dar um abraço, confio em Deus. Aí, naquele momento, eu me lembrava que eu tinha, mas eu não ficava assim. Você vivendo só aquilo, né? Vivi normalmente. Nossa, era realmente sacrificoso. Toda terça-feira você ia para quimioterapia lá no USE. Um bocado de gente, meu Deus do céu, tanta gente fazia quimioterapia. Eu chegava lá, estava tudo ocupado e tinha que esperar. Eram 3 terça-feiras, depois folgava uma e depois começava assim. Mas então, graças a Deus. Passei 6 em 6 meses, tinha que voltar lá, aí depois para fazer a revisão, depois veio a pandemia, não voltei mais, e estou aqui. Amém. Padre, com esse testemunho, com essa certeza da misericórdia de Deus, o senhor deseja deixar alguma mensagem para todos nós, né, que estamos assistindo o senhor? Sim. Então, meu caro irmão, minha cara irmã, pode só mais um pouco. Então, a minha mensagem é o seguinte: confiar e acreditar sempre na misericórdia de Deus, nesse Deus misericordioso, esse Deus que é capaz de nos pegar e nos colocar nos seus ombros e nos carregar, de nos levantar. Então, confiar na misericórdia de Deus. Se você está triste, se você passa por problemas, por dificuldades, por sofrimento,
Se a sua cruz está pesada, confie na misericórdia de Deus. Confie mesmo. Acredite mesmo nesse Deus misericordioso. Com certeza, você não se decepcionará pela confiança que terá na misericórdia de Deus. Eu digo com toda certeza, certeza absoluta. Isso aí. O senhor foi ótimo. Esse testemunho, essa história, toda vez que a gente senta aqui, né, eu e o Kleber, um abraço para o Kleber que está aqui operando também. Eu acredito que a gente sai sempre daqui mais evangelizado, né, Kleber? Ele está respondendo com certeza para você que não está ouvindo ele. E cada história, né, cada vida, cada vocação faz com que a gente se torne uma pessoa melhor, né? Ao ouvir o que veio no meu coração, o padre falando, né? Ele ainda não tinha chegado na parte da realidade que ele tinha sido diagnosticado, né, com câncer, já está curado, graças a Deus. Mas eu olhava assim e dizia, meu Deus, eu tenho tudo. Tipo, às vezes eu reclamo, às vezes... Mas, na verdade, eu já tenho tudo, né? Ele foi falando e aquela certeza foi vindo em meu coração. Então, eu quero agradecer pelo sim do senhor, por estar aqui. Viu? Muito, muito obrigada. Nada. Muito obrigado a você, viu? Muito obrigado pelo convite, muito obrigado por essa oportunidade. Muito obrigado por abrir um pouco a minha alma. Dizer, realmente, falar de mim é um pouco difícil falar assim. Mas, então, como foi uma coisa assim tão, digamos, light, então eu consegui. Obrigada a você, querido telespectador. Obrigada pela sua presença. Obrigada por ter chegado até aqui conosco e por ter também convidado outras pessoas para nos assistir. Um abraço para todas as pessoas, né, da paróquia, né, atual, que o padre é vigário lá no Grajeru, Sagrado Coração de Jesus. E também a você que está aqui nos acompanhando, né? Se você ainda não conhece o nosso Instagram, vai lá, é @culturafm 107.5. O Instagram do nosso podcast, de todos os podcasts, melhor dizendo, é Cultura Podcasts. Também temos o da livraria, que você pode, né, adquirir artigos religiosos, tais como esses, com essas imagens e esse texto que tem aqui nessa mesa, é @livrariacultura.se. E claro, se você gosta de notícia e gosta de estar antenado com as coisas do Brasil, Sergipe e mundo, e principalmente da igreja, siga o nosso portal, né? Porque é portal _C8. Então, um abraço, fica com Deus e até a próxima.